Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que Deus ilumine o caminho de todos, que dê muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, né? Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. E também você pode nos encontrar nas redes sociais, no site, no www.caminheirosdoamor.org.br. Lá você vai encontrar todas as nossas atividades, né, os horários em que nossa casa está ali com as portas abertas e quais atividades, né, as palestras, os trabalhos sociais, enfim, todas as informações que você precisar, né, da nossa casa está lá no site. Temos também as redes sociais, né, o Facebook, Instagram e no YouTube, né, onde esses vídeos acabam ficando lá armazenados para que a pessoa possa ali assistir no momento em que lhe convém, né, que for melhor para si, e também possa compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ter acesso, né, a essas informações. Bom, antes de iniciarmos, né, a gente sempre procura lembrar, né, sobre a importância do Evangelho no lar, né, que nós possamos trazer Deus e Jesus para dentro dos nossos lares. Nós aprendemos já que com a condição do livre-arbítrio, né, Jesus não invade a nossa casa, a espiritualidade amiga não invade, né, a nossa casa, pelo menos a espiritualidade benfazeja, né? Então, para nós trazermos eles para dentro da nossa casa, nós precisamos então abrir-lhes as portas. E o Evangelho no Lar é uma dessas oportunidades, onde nós nos reunimos ali com os nossos entes queridos para, né, fazermos uma leitura edificante, lermos um trecho do Evangelho, fazer ali os comentários, deixar com que cada um possa expressar o que entendeu sobre o Evangelho no lar e depois a parte mais importante, né? Fazer em nós as transformações necessárias que nós aprendemos no Evangelho, né? Em busca da questão do amor, da caridade, da humildade, né? Procurar servir aos nossos irmãos. Então, que nós possamos aí nos dedicar a trazer Deus e Jesus e a espiritualidade benfazeja para dentro dos nossos lares. Então, que nós possamos vibrar neste momento por todos os lares, por todos os lugares que estão em conflitos, que estão em guerras, por todos os nossos irmãos que estão precisando, aqueles que porventura estejam pensando em retornar antecipadamente, né, para o mundo espiritual, né, por meio de tirar a sua vida, que eles possam ter fé em Deus, que possam acreditar no amor de Deus por eles, né, e que assim possam se revitalizar na paz, na harmonia, na tranquilidade do seu coração e que aí busquem, né, uma saída para as suas dificuldades, para as suas dores, para os seus momentos aí de angústia. Então, nós vamos hoje, né, continuar o trabalho aí que vem sendo feito, né, por todos os nossos irmãos, falando aí do Livro dos Espíritos, trazendo aquilo que nós entendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade no Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar aí com o livro terceiro, né, falando sobre as leis morais. E vamos estar falando no capítulo 1 ainda, né, a lei divina ou natural, no item 3, o bom, né, o bem, desculpa, e o bem e o mal. Né? E hoje nos foi escolhidas as questões 642 e 643. Né? Então, antes de nós entrarmos nas questões, né, nós vamos aqui buscar um trecho de um livro do Irmão X, né, psicografado por Chico Xavier, o livro Cartas e Crônicas, no capítulo 7, falando sobre a consciência espírita, né, o Irmão X comenta sobre essa questão 642, como que surgiu, né, para Kardec
a intenção de fazer esta pergunta para a espiritualidade. Nós tiramos uma parte do texto, né, porque ele é um capítulo, né, um pouquinho extenso para a gente colocar aqui, mas aquele que tiver aí o livro, ou mesmo às vezes na internet encontra, né, o livro em PDF para poder ler, né, ou uma forma de chegar até isso. Então é só ir lá no capítulo 7, Consciência Espírita, do livro Cartas e Crônicas, né, psicografado pelo Chico, ditado pelo irmão X. Bom, então no primeiro trecho que nós tiramos lá do livro, aí coloca lá o irmão X. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos, né, de que nasceria o livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito, né? Recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero, né? Aqui ele fala sobre Martim Lutero, né? Que foi, né, um dos irmãos aí que fez uma chamada reforma, né, no pensamento católico lá e fez uma interpretação das escrituras e ali acabou então fundando uma nova religião em cima do seu pensamento, né? Então ele fala assim, impressionado com um sonho de Lutero de que tomara notícias, né? Ou seja, Kardec ficou sabendo desse sonho, né, de Martim Lutero. Ele fala, o grande reformador em seu tempo, né, o reformador, o Lutero, né, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina, aí já falando de Kardec, né, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes, ou seja, de planos superiores ao da Terra, né, que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Então esse irmão, né, recebe Kardec ali no plano espiritual e leva ele para uma área que era uma área onde alguns espíritos estavam ali em grande sofrimento, né? E aí Kardec, num trecho, né, nós tiramos esse trecho porque ele ficaria muito grande, mas quem puder fazer a leitura, Kardec vai perguntando, né, para o irmão que o acompanhava, quem seriam aqueles irmãos, né? E aí ele começa então a querer arriscar algumas categorias de pessoas, né, que enquanto encarnado fizeram algumas coisas ruins e que poderiam ter no seu desencarne, né, ido para esses lugares. E aí ele começa a falar, né, sobre aqueles soldados que fizeram aquelas atrocidades com Jesus, né? E o Espírito explica para ele que não eram eles, porque eles agiram por ignorância. Aí fala sobre os imperadores, né? Sobre aqueles que escravizavam. E aí começa então a falar sobre pessoas, né? Ou ali algumas figuras que enquanto encarnados, né, estavam ali atuantes na prática do mal, né? E aí todos que ele arriscava ali, o irmão dizia para ele, não são esses, e explicava por que que não eram eles, né? Aí chegou num ponto então, que aí a gente retoma aqui o texto, que Kardec então diz para ele, bom, dize-me, né, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E aí o orientador então esclareceu, né, imperturbável, ou seja, tranquilo, né? E então ele esclarece a Kardec. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, né? Então, aqueles espíritos que estavam ali
naquele sofrimento, ele fala, são os que estavam no mundo com pleno conhecimento do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil, né? Então ele fala, para eles reencarnarem, né, tem um pouco mais de dificuldade do que aqueles que estavam na ignorância, né? E aí, então, Kardec, né, diz aqui, chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 do Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai aqui à questão da 642 do Livro dos Espíritos. Diz aqui: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E eles respondem a Kardec: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer, né? Então, com essa história, né, contada pelo irmão X, a gente vai então entendendo, né, essa busca de Kardec sobre essa questão do comportamento daqueles que muitas vezes se escondem atrás de uma máscara do bem, né? Quando o irmãozinho fala ali sobre, né, os cristãos, mas todos aqueles conhecedores, né, todos aqueles que seguiam Cristo, sabiam qual era o caminho certo a ser seguido, né, mas eles enveredaram por outros caminhos. Então, se nós observarmos, né, dentro do cristianismo, e então algumas religiões que se basearam no cristianismo, houve muitas perseguições, né, por parte desses defensores das suas religiões, né, às vezes disputa por poderes, né, poderes até maiores do que os dos impérios, enfim, várias coisas ali que eles se mostravam, né, seguidores do Cristo, mas que o seu comportamento era totalmente desvirtuado do pensamento cristão, né? Então, por isso, né, se nós observarmos o que os nossos irmãozinhos também lá do Caminheiros vêm trazendo sobre o, é, o capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não servir a dois senhores, nós vamos então observar essa situação, né, que muitos se escondem atrás ou debaixo, né, da máscara sobre servidores de Deus, mas que na verdade estão buscando outras coisas. E aí é importante nós entendermos, né, essa questão de também não é só sobre a questão de não fazer o mal, mas também sobre todo o mal que possa ter ocorrido pelo bem que eu deixei de fazer. Então, ou seja, cada vez que eu incentivei as pessoas a algum comportamento em que elas, né, foram levadas mais à guerra, né, mais aos conflitos do que à paz e à harmonia, eu vou ser responsável sobre as brigas que eu dei, né, causa, né? Então, eu fui a origem, né, de todas esses conflitos. Então, todos eles que vão derivar do fato de eu ter escolhido incentivar o conflito ao invés de apaziguar a situação, eu vou responder por isso, né? Se nós olharmos para os tempos modernos,
nós vamos encontrar histórias, né, do finalzinho do século passado, início desse século, ou seja, finalzinho do século XX, início do século XXI, algumas seitas religiosas, né, que levaram os seus seguidores ao suicídio, né? Seitas ou religiões hoje que pregam, né, a divisão, que pregam o conflito com outras religiões, né, o preconceito, ao invés de conhecedores do Cristo como são, dos ensinamentos de Jesus como são, ao invés de tentarem fazer com que, né, a sua vontade, o seu entendimento seja o principal, né, da Terra, não, deve abrir espaço para que, né, todas as religiões possam se expressar, né? Porque o julgamento de quem está indo pelo caminho certo ou de quem está indo pelo caminho errado será feito por Deus, né? Todos nós, de acordo com o resultado das nossas escolhas, como nós estamos vendo nessas questões que foram tratadas anteriores e ainda outras que virão sobre o bem e o mal, né? Então, o bem é tudo que está de acordo, né? Está ali firme com as leis de Deus. Isso é o bem. Tudo aquilo que contraria a lei divina, né, ele é o mal. Então veja bem que quando a espiritualidade explica isso para Kardec, ela não diz assim, olha, o mal, né, que é feito pelos cristãos tem um peso. O mal que é feito por outras religiões ou por outros segmentos tem outro peso. Não. O mal será sempre o mal e o bem será sempre o bem. Não importa qual filosofia ou religião eu resolva seguir, porque a lei de Deus é para o universo, ela não é para a religião que eu sigo, né? Então, quando Jesus traz ali amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Quando ele diz ali, se sintetiza todas as leis e os profetas nesse ensinamento, né? Ele não diz que quem vai amar a Deus é fulano, cicrano, beltrano, ou é essa religião ou aquela religião, até porque Jesus não fundou religião nenhuma, né? Ele trouxe uma filosofia, trouxe um pensamento. Então, ele não estava defendendo nenhuma casta, né? Nada que pudesse ali ser trazido ou prejudicado, né, por alguém. Então, nós devemos compreender, né, que a fala de Jesus é para todo mundo e é como as leis de Deus, né? Então, é necessário que se haja essa compreensão e que essa compreensão da lei de Deus, da lei de causa e efeito, que nós vamos falar um pouco mais para frente, a lei de responsabilidade, né, toda essa condição da lei de progresso, da lei de sociedade. Então, são várias leis que regem o comportamento da humanidade que são definidas por Deus. Então, todas as vezes que eu contrario uma delas, né, eu estou praticando o mal. Então é isso que nós precisamos entender. Se nós voltarmos para o texto do livro do Irmão X, veja só, né? Inclusive há outros livros que trazem esses relatos também, né? De pessoas do meio espírita, né? Que quando desencarnam, acho que porque ficou ali, né? Um palestrante, um dirigente, né? Ou aquele médium de destaque, porque nossa, os trabalhos não aconteciam se ele não estivesse lá. Era um médium muito forte, né? Era um médium muito isso, muito aquilo, e essa pessoa se deixava levar pela sua vaidade, achando que era mais importante do que a espiritualidade
que conduzia todo o trabalho, né? Então esses irmãos, quando voltam para o mundo espiritual, se acham, né, dignos de receber louvores no mundo espiritual. Só que eles esqueceram, né, de se atentar a um dos ensinamentos mais importantes de Jesus com relação ao servir, que é a humildade, né? Então, muitas vezes eles entram em conflito consigo mesmo porque eles achavam que iam ser recebidos com regalias lá no mundo espiritual. E quando chegam lá, né, eles percebem que as suas escolhas não foram das melhores. Então, é importante a gente entender essa condição, né, daqueles que muitas vezes falseiam a verdade ou moldam, né, a verdade para poder se ajustar às suas necessidades, a tudo aquilo que ele entende como sendo de extrema importância para ele, mas que está ali meio em conflito com a lei divina, e aí então ele escolhe, né, não atender a esse chamado, né, do servir que Jesus colocou em vários dos seus trechos, das suas parábolas, né, vários ensinamentos que foi dado ali aos seus discípulos e seguidores, né. Na questão 643, então, Kardec vai perguntar: há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E aí eles respondem a Kardec: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens, ou seja, né, com outras pessoas, aqui fala no termo de humanidade, ou seja, é suficiente que se esteja vivendo em sociedade, né? E aí a gente remonta, né, a questão, as questões anteriores, né, onde muitas vezes onde foi colocado, né, sobre essa questão de se eu me isolar, né, se eu ficar longe da sociedade e não praticar o mal, né, já seria suficiente, né, na questão 642, além da questão daqueles que conhecem a verdade, também por aqueles que não conhecem, simplesmente se eximir, se isolar, né, para não ter essa influência de algo que possa desequilibrar a gente, não é suficiente, porque se a gente não faz um mal, mas também joga fora a possibilidade de fazer o bem se a gente se isolar da sociedade. Depois nós vamos compreender um pouquinho melhor isso quando falarmos da lei de sociedade, né? Então eles dizem aqui, é suficiente estar em relação com outras pessoas, né, para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, porque sempre o auxílio, não é sempre que o auxílio se faça necessário. Então é isso que a gente tem que entender, e é importante ele falar cada oportunidade da vida, né? Se nós observarmos o fato de nós sairmos, né, a hora que nós saímos do nosso leito e a gente vai ali conviver com outras pessoas, sempre vai, né, aparecer uma oportunidade para a gente poder servir, né? E alguns irmãos também que têm até a limitação do corpo físico, né? O Jerônimo, se a gente se lembrar da história dele, né? O gigante deitado, né? Um irmãozinho que com a limitação de locomoção, mesmo assim, ia carregado, né, por aqueles que o auxiliavam a várias casas espíritas, viajava pelo Brasil aí para poder fazer palestras, né, para os irmãos, levar a mensagem da espiritualidade a vários lugares. Então, ou seja, a condição de falta de mobilidade ao seu corpo físico não impedia ele, né, já que corações bondosos também abraçaram com ele essa missão, de chegar até corações em dificuldade e servir ali de exemplo, né?
mas nós temos exemplos também, não só em outras religiões, como fora das religiões, né? Irmãos que não têm os membros superiores e inferiores, né? Que servem aí de mensageiros, né, da esperança para aqueles que estão ali muitas vezes tristes com a sua vida, achando que ela não importa e tem plena saúde, né, tem toda a condição de mobilidade. Então nós vamos vendo, né, esses irmãozinhos levar a esses corações, né, todo esse incentivo. Olha, não desista, né? Se você acha que está ruim para você, né? Eu que tenho mobilidade reduzida, tenho mais dificuldade ainda, né? Nós vamos vendo, né, nesses eventos que são para pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Então, nós temos aí campeonatos, temos Olimpíadas, tem vários eventos esportivos, né? Onde pessoas ali que apresentam alguma dificuldade, ela se supera, né? Supera a sua impossibilidade ou a sua limitação, vamos dizer assim, né? Para poder mostrar para a humanidade que é possível, né? Que ela não deve se entregar à inutilidade e achar que a vida deixou de fazer sentido, né? Porque ela vive naquela condição. Então dão aí uma lição de esperança, né? E de força de vontade, de desejo de viver. Então vão mostrando aí para todos que é necessário continuar firme no seu propósito, né? Então é assim, não há em hipótese alguma uma limitação, nem com a limitação do corpo físico, nem com a limitação intelectual, né, que impossibilite o espírito encarnado de praticar o bem, né? E vamos prestar atenção nisso, como ele fala aqui. Se você não estiver cego dentro do seu egoísmo, ou seja, só olhando para dentro de si, você vai ver à sua volta todas as oportunidades de servir, né? Você vai ver que uma pessoa chega até você, às vezes cabisbaixa, entristecida, esperando uma palavra de auxílio, às vezes esperando somente um ouvido, né, com a paciência junto, né, que possa só escutá-la. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações em que, né, a melhor resposta é o silêncio, né? Onde a gente ali vai compreender que naquele momento devemos ser ouvinte, porque a gente nem sabe em que condições expressar algo, a não ser algo que possa trazer a pessoa, né, para a luz, para a tranquilidade, para a serenidade, demonstrando a ela que há um apoio, né, não só daquele que está diante dela, mas de toda a divindade, né, de todos os irmãos que auxiliam nesse trabalho. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos de hoje, as questões 642 e 643 do Livro dos Espíritos. E até a próxima, então. Um beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus.